beleza? Sou o professor Luiz Matemático e vamos voltar com uma videoaula, conteúdo equação de primeiro grau com duas variáveis. Na verdade é uma continuação sobre o conceito de equação. A gente estudou equação, aulas anteriores na nossa playlist aí, vocês podem assistir, e lá em equação a gente encontrou um único valor de x, ou seja, uma única raiz, que satisfaz a equação. No nosso caso, ela só tem uma variável, que é o x. Quando a gente parte para duas variáveis, a gente entra com x e y. Se você observar, eu tenho uma equação aqui do tipo 2x mais 3 é igual a 12. Se eu for resolver, eu vou colocar 2x é igual a 12 menos 3. 2x é igual a 9, logo, x vai ser igual a 9 dividido por 2, 4,5. 4,5 é o único número que vai fazer com que essa equação seja verdadeira. Note que 4,5 vezes 2 dá 9, 9 mais 3, 12. Então aqui, nesse caso, eu tenho um único valor para x que faz com que essa equação seja verdadeira, que tem uma solução verdadeira. Quando eu falo em duas variáveis, note que a gente tem x mais y igual a 10. Então aqui eu tenho o valor de x e o valor de y. Você pode me dizer, sim, Luiz, qual a resposta? Eu não posso te perguntar qual a resposta de uma equação como essa com duas variáveis. Eu tenho que estabelecer um parâmetro para que você consiga encontrar uma solução. Porque se eu digo para você assim, qual a resposta? Aí você diz assim, bom, professor, x1, y9. Aí vem outro colega seu e fala, x2, y8. Aí o outro diz assim, x menos 5, y15. Aí o outro diz x10, y0. Então note que a gente tem infinitas soluções para uma equação. Então a equação do primeiro grau com uma variável, com duas variáveis, perdão, ela tem infinitas soluções. Então ela tem soluções infinitas. Infinitos números podem ser colocados aqui para dar o resultado. Eu vou colocar aqui apenas duas informações, duas respostas possíveis. Menos 2 mais 12, isso é igual a 10. Eu também podia colocar 10 mais 0, isso é igual a 10. Então, essa daqui seria uma das possíveis soluções. Vamos deixar essas soluções guardadas aqui, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Aqui para baixo, eu poderia dizer que o x seria 5 e o y 4. Isso aqui é igual a 14. Eu poderia dizer também que o x seria 0 e o y 14. Isso também seria igual a 14. E bem aqui eu posso brincar, botar 2x, 3x, mais y, menos y. Esse sinal aqui pode mudar e tal. Você pode até escrever ela de uma outra forma. Você pode escrever ela dessa maneira assim, ó. X é igual a 10 menos... y é igual a 10 menos x. O de cá você pode escrever assim também, ó. Y é igual a 14 menos 2x. Isso aqui você pode escrever de qualquer maneira, desde que você tenha as duas variáveis. Mas e aí, como é que eu vou responder então, Luiz? O que vai acontecer? São infinitas soluções. E como é que eu escrevo essas infinitas soluções? Essas infinitas soluções são escritas através de um par ordenado. O que seria o par ordenado? O par ordenado seria duas informações, as duas respostas, que podem ser colocadas aqui no plano cartesiano. E nesse caso vão ser dadas as retas. Para quem não conhece o plano cartesiano ele foi criado por René Descartes, um matemático, filósofo que trabalhava em prol de unir a álgebra com a geometria. E aí a gente usa muito, hoje você pode usar o GPS, as coordenadas geográficas, a própria rosa dos ventos, o norte, sul, leste, oeste, tudo é feito em cima de um par ordenado. Então a resposta aqui seria em par ordenado, em que a primeira resposta vem x e a segunda vem y. Então vou colocar aqui nesse caso, para a primeira questão, o par ordenado que seria a resposta. O x seria menos 2 e o y 12. Posso colocar também a segunda resposta, já que são infinitas. x10, y 0. Para daqui de baixo, posso colocar x5, y4.
E a última, x0, y14. Então, essas soluções são colocadas em pau ordenado. Agora sim, você pode estar perguntando, sim, Luiz, e se as minhas duas incógnitas não forem x ou y, forem A e B, então como é que eu sei quem é o primeiro, quem vem segundo? Porque aqui, ó, se você observar, o eixo horizontal ele representa o x e o eixo vertical representa o y. Na verdade, até para você entender, a gente poderia imaginar isso no globo, a latitude e a longitude. Então, a latitude, longitude. Então, o x aqui representaria, no caso, a nossa longitude, a linha do horizonte, ele é horizontal. Então, vamos observar aqui, ó. Como é que eu colocaria essa resposta aqui? E qual seria a resposta se fosse A, B, C, D? Por regra, a matemática diz o seguinte, será primeiro a letra que ela vier de menor ordem no alfabeto. Tipo assim, em ordem crescente. A, B, C. Então, AB, quem vem aqui no lugar do X? O A. BC, quem vem primeiro? B. XY, nosso alfabeto, X vem antes do Y. Então, a ordem aqui é alfabética. Vamos colocar essas respostas aqui, ó. Então, eu posso marcar, vou criar aqui uma equação mais simples até para caber aqui. Vou dizer assim, ó, x mais y é igual a 5. Então, como é que você faria? A gente vai encontrar soluções que se encaixam aqui. Por exemplo, x2, y3. Então, isso é solução. Agora, a gente não só tem um ponto. Vamos marcar ele aqui para você ver, ó. x2, aonde que o x é 2, e ele toca em y, que é 3. Então, seria este ponto aqui, ó. Aqui seria esse primeiro ponto. O primeiro ponto, o ponto 1. E só que aqui eu não consigo formar uma reta, porque a definição de geometria diz, para a gente formar uma reta, a gente precisa de dois pontos. Então, com 2 pontos, eu tenho uma única reta. Então, eu preciso de, no mínimo, 2 pontos. Então, aqui, esse um ponto, eu posso traçar uma reta aqui, aqui, assim. Posso fazer aqui um asterisco aqui de reta. Então, eu preciso de, pelo menos, dois pontos. Então, eu vou colocar aqui, ó, até para a gente ser um pouco mais... Coloca um número decimal, porque às vezes o aluno pensa que não pode ter número decimal, tem que ser só o número inteiro. Não, a gente pode ter decimal também, ó. Vou colocar aqui, ó, x 2,5, y 2,5. Então, onde é que seria o ponto 2,5? Aqui, e o y 2,5 aqui também. Então, note que aqui já é o suficiente para eu formar uma reta. Olha, qual seria essa reta? A reta seria aqui, ó. Seria essa a reta aqui, ó. Aí algumas questões podem perguntar para você, já que essa reta aqui ela prolonga infinito, pode perguntar qual seria esse ponto aqui, o ponto que ele toca aqui no eixo X. Ou seja, para ele tocar aqui no eixo X, o Y, que ele só cresce subindo ou descendo, ele tem que ser 0. A gente pode brincar com isso. Qual seria esse ponto? Nesse ponto aqui, eu sei que aqui o Y seria 0. Então, eu posso pôr o 0 aqui. E aí perguntaria, se o Y for 0, que número somado com 0 dá 5? Então, aqui seria o 5. Aí a gente tem que aqui seria o x5. Aí eu posso saber também, ó, já que a reta é infinita, ela cresce para os dois lados. Que ponto seria esse aqui também? Ou seja, o x0. Qual seria? Nesse caso também vai ser o 5. Então aqui o 5. Você pode me perguntar, Luiz, essa reta passa aqui, ó, no negativo? Passa. Ela vai crescer aqui para o x. E qual seria esse ponto? Aqui, ó. A gente vai ter aqui e aqui. Ela também passa para o x negativo. E do lado de cá também, ó, ela vai crescer. Ela vai ter pontos infinitos também, ó. Ela vai para o infinito. A gente tem que sempre observar que o plano cartesiano, por isso que eu coloquei 3 pontinhos aqui, aqui, porque ele sobe e desce infinitamente. Um pouco mais na frente, no decorrer desse curso de equações com duas variáveis, a gente vai estudar sistema de equações. Aí o sistema, a gente vai unir duas equações dessa, e aí a gente vai ver que a gente vai ter uma única solução que vai satisfazer. E aí eu também, na oportunidade, eu vou desenhar as duas retas e vamos ver
que elas se encontram naquele ponto exato que é a única solução. Então vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida, luismatemático@live.com. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir. Qualquer dúvida é só pôr nos comentários que vamos responder o mais rápido possível. Valeu?